E então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu tomo essa escritura que se encontra em Mateus, capítulo 18, dos versos 21 e 22, para a nossa meditação nesta manhã. Então, nós já falamos sobre os 4 sentidos do espírito, os quais são consciência, raciocínio, imaginação, memória, e hoje vamos falar sobre os afetos. Os afetos, como a própria palavra diz, falam dos nossos sentimentos e são das mais variadas formas como Satanás tenta lidar com esse nosso sentido, os nossos afetos, para nos impedir de chegar lá, nos impedir de receber ajuda de Deus. A raiz de amargura, o profeta disse, raiz de amargura pode até mesmo tirar o Espírito Santo do seu coração. E todas as pessoas que têm raiz de amargura, elas têm razão. Mas a razão nunca levou ninguém para o céu, pelo contrário. Todas as pessoas que estão no presídio têm razão. As pessoas morrem e matam com razão. Mas se a razão leva as pessoas para os hospitais, para os presídios, cemitérios e, por fim, para o inferno, então, sem dúvida alguma, essa não é a ferramenta que devemos usar se queremos chegar no céu. O fato é que a noiva de Cristo, aqueles que vão no arrebatamento, todos eles tinham razão, tiveram razão, mas a diferença é que a noiva tem razão, só que ela não usa. A noiva tem razão, mas ela escolhe usar o perdão. Então, todos nós ainda somos humanos. Nós ficamos tristes, às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós ficamos isso ou aquilo. Ainda somos humanos. Porém, depois que aquilo passa, o Espírito Santo vem e tira aquilo de nós. Se estávamos nervosos, o Espírito Santo tira o nervosismo. Se estávamos tristes, ele tira a tristeza. Se estávamos magoados, ele tira a mágoa. Você pode não dar conta de esquecer, mas você consegue perdoar. Então, a diferença entre nós, cristãos, e Deus é essa. Deus consegue não somente perdoar, mas Deus consegue nos justificar, ou seja, Ele até mesmo esquece que alguma vez a gente pecou. Mas a gente não consegue esquecer, a gente não dá conta de apagar, mas a gente consegue, com a graça de Deus, perdoar, porque errar é humano, mas perdoar é divino. É o divino em você que te leva a perdoar. A diferença entre quem está indo para o céu e quem está indo para o inferno entre muitas, existe essa. Quem está indo para o inferno, ele não consegue perdoar, mas isso é uma ignorância. O pastor Joaquim, há muitos anos, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Há muitos anos ele disse: a mim não me importa o que alguém me faça, eu perdoo, porque muito mais fiz eu contra Deus, e Ele me perdoou. Então,
o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não perdoar, ou seja, se você não perdoar aquilo que fizeram contra você, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então, perdoar é, antes de tudo, até mesmo uma atitude de inteligência. Inteligência. Então, assim, como é que eu vou ficar guardando mágoa, não perdoar uma pessoa, sendo que o diabo está fazendo isso para eu não receber o perdão de Deus? Olha, eu não consigo esquecer. Se você me fizer um mal, me der um tapa, eu não esqueço, mas eu te perdoo. Eu te perdoo até porque eu vou buscar isso de Deus de qualquer maneira para que eu também alcance o perdão. Porque se eu não te perdoar, Deus não me perdoa. E eu posso ser estúpido, burro, mas não tanto assim. Então, esse sentido do espírito, do perdão, o sentido dos afetos, os sentimentos, é um terreno fértil para Satanás trabalhar. E nós devemos buscar a Deus continuamente, para Deus nos dar graça de vencer isto. Então, são muitos as áreas, em termos dos sentidos, em que nós podemos entrar para falar sobre esse sentido do espírito chamado afeto. Tem esse do perdão, tem também os sentidos do afeto, no sentido de paixão, né, de amor carnal, em que muitas pessoas entram e depois não dão conta de sair, como eu sempre digo, eu repito o que o profeta disse: homens, fiquem longe das mulheres, mulheres, fiquem longe dos homens, porque sentimento é como um caminhão sem freio. Se você deixar esse caminhão sem freio embicar na ladeira, meu irmão, não tem quem segura. Não tem quem segure um caminhão sem freio que começou a descer a ladeira. Então, o que você tem que fazer? É não deixar esse caminhão ir para a ladeira. Segura ele, deixa ele num terreno plano. O que é os sentimentos no terreno plano? É você manter a distância. Você se aproximar do homem errado, você se aproximar da mulher errada, é você empurrar o caminhão para a ladeira. Depois que apaixona, meu irmão, depois que apaixonou, só Deus. Mas eu não sei se Deus vai intervir numa pessoa que teve os avisos, ela sabia, ela ouviu a advertência de Deus: olha, fique longe. O problema nosso é que a gente acha que consegue dar um jeito. Não, tudo bem, Deus falou que eu tenho que ficar longe, mas eu consigo passar perto e sair lá do outro lado ileso. Será? Nós temos essa tendência. Salomão, ele conhecia a palavra de Deus. Deus não queria que nenhum filho de Israel se unisse com as moabitas e aquelas mulheres das nações dali, da Palestina. Mas a Bíblia diz que aquelas mulheres, as quais Deus disse para os filhos de Israel não se casar com ela, a Bíblia diz que a elas Salomão se uniu em amor. Ele era sábio. Por certo, ele imaginou que conseguiria manipular seus sentimentos, mas o que aconteceu? No final de sua vida, ele levantou altares para os deuses dessas mulheres, e isso irritou a Deus, e por causa disso, Deus rasgou o reinado da mão de seu filho. Deus só não rasgou na mão dele
porque o pai dele era Davi. E Davi tinha agradado muito a Deus, e aquilo que você faz de bem ou de mal, Deus visita nos seus filhos. Então, mas nos dias do filho de Salomão, Deus rasgou o reino da mão de Roboão, filho de Salomão, que eram 12 tribos, Deus tirou 10 e colocou na mão de Jeroboão. Por quê? Porque Salomão não administrou bem, apesar de toda a sabedoria, ele não administrou bem os seus sentidos, os seus afetos. Então, se Salomão, o homem mais sábio que havia na terra, ele se enrolou todo com mulheres, se Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, se enrolou com Batseba, e eu vou dar conta de administrar? Eu vou dar conta de segurar esse caminhão na ladeira? Eu creio que não. Então, a melhor coisa que eu faço é ficar longe. Então, na eternidade, nós vamos estar em um outro corpo, sem essas glândulas. Lá, então, a gente vai poder ter companheirismo, homem com mulher, mulher com homem. Nós não teremos mais essas glândulas, não haverá mais atração. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos guardar o nosso coração. Então, esse sentido dos afetos, a gente poderia entrar em várias áreas, mas eu vou terminar apenas com a palavra que diz: guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.